gravando. Tá gravando. Tá Beleza. gravando. A paz do Senhor, amados. Hoje nós estamos indo para uma EBD nesse formato de Zoom, que ela é mais participativa. E a ideia é realmente nós trabalharmos um pouco dos textos que a gente deixou como lição de casa para vocês lerem. Então, a gente vai tentar interagir bastante. Eu preparei alguns poucos slides para serem usados como apoio, para a gente não se perder, tá? Mas, em qualquer momento, vocês podem parar, vocês podem perguntar, vocês podem fazer comentários e fica sempre livre para essa participação, tá bom? E a ideia é a gente evoluir nesse tema sobre perdão e entender um pouquinho mais o que Deus tem para nós em termos do perdão, tá bom? Então, o Léo já começou a projetar aí, mas antes disso, eu vou orar para a gente iniciar a nossa aula. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque estamos na tua presença. Queremos, Senhor Deus, aprender mais de ti, aprender mais da tua palavra. Por isso, fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Usa, Senhor Deus, a cada um, Senhor, também dos meus irmãos que estão nessa aula, Senhor, e todos possamos aprender juntos, Senhor, mais, Senhor, sobre a tua palavra, sobre este assunto que é o perdão, algo extremamente importante nos nossos relacionamentos, Senhor, pessoais e também contigo. Ensina-nos, Senhor, nesta manhã, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, nós estamos falando sobre o perdão, entre os irmãos, e aí, pode passar o slide. Então, a gente tinha dois textos, Mateus 18, o verso 21 e 22. Oxi, tá queimando a largada, Léo, calma. 21 e 22, e nós tínhamos Lucas 3, 4. O slide que ele já mostrou ali é um slide que eu queria ver com os irmãos antes dele aparecer. Eu quero saber o que os irmãos, dentro do estudo que vocês já fizeram, identificaram como semelhanças entre os textos e diferenças entre os textos, porque eles não abordam exatamente o assunto da mesma forma. Então, eu queria ver o que vocês já entenderam antes da gente iniciar. Então, alguém quer começar falando? Alguém viu alguma coisa de diferente? Vamos lá, essa é a hora. Então, depois a gente abre os textos, a gente lê os textos, mas eu quero saber, então, quais foram as principais semelhanças que os irmãos acharam nos textos e as principais diferenças? Quem quer começar? Você tirou do mundo, mas eu não estou te ouvindo, mãe. Vocês conseguiram conectar o áudio do celular? Não estou te ouvindo. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Zilda. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Então, Amém. Zilda, você chegou agora, eu falei o seguinte, toda vez que a gente não estiver falando, a gente vai fechar o áudio. Quando a gente for querer comentar, pode abrir o áudio e fazer o comentário. E aqui, a primeira pergunta já é: quais são as semelhanças que você achou entre os textos e quais as principais diferenças? Então, se você quiser comentar também, já pode comentar. O pastor Itaro e a Manu estavam tentando acertar o áudio deles para ouvir lá. O Léo abriu o áudio. Você quer falar, Léo? Pode ir. A Ana? Não, ela... Não, uma questão, né, que o Lucas fala que se ele se arrepender, você perdoa. E Mateus não tem essa questão. Ele só fala, até quantas vezes eu perdoarei? 70 vezes 7. E o Lucas traz essa questão. Você repreende e se ele se arrepender, você perdoa.
mas tem que perdoar 70 vezes 7. Tá, então você citou uma diferença. Legal. Essa é uma diferença boa. Quem mais? Se não estiver dando, mas pode tentar escrever. Daí a gente acompanha no chat também. Alô, tá ouvindo? Estou ouvindo agora. Bom Boa. dia, paz para todos, Deus abençoe cada um. Amém. Então, nos dois, assim, eu vejo que a gente tem que perdoar. Eu também tinha notado essa diferença que a Ana falou, que se ele pede perdão, né, e você perdoa. Eu vejo que sempre a gente tem que perdoar. Lógico que isso significa que o irmão, ele, que é o que está em Lucas, ele pode errar várias vezes pisar na bola, e cada uma deles, se ele pede perdão, você perdoa. Então, isso é uma coisa dura também, porque para a gente perdoar, se a pessoa faz uma, faz duas, faz 10, e continua voltando no erro, voltando na ofensa, ou sei lá o que for a situação. Então, isso é uma coisa que eu vejo que é bem difícil, né? Porque nós erramos sempre, e sempre nós temos que perdoar. Uma outra, eu não consigo ver, assim, a diferença que eu vejo é que nós temos que perdoar os nossos irmãos. Essa Isso é uma a diferença entre os textos? Semelhança Okay. é essa, a gente tem que perdoar. O perdão na verdade, o perdão é uma libertação. Quando você perdoa, você se liberta daquela mágoa, daquela raiz, daquele sentimento, daquela coisa que está no seu coração e que te faz mal, porque quando a gente está chateado com alguma coisa ou com alguém, ou com Deus, às vezes, né? Então, assim, a gente fica mal, você fica mal, mesmo que seja a pessoa que tenha errado, seja a pessoa que tenha te ofendido, que seja a pessoa que falou uma coisa atravessada que você não gostou. Mas, assim, na verdade, nós precisamos perdoar, porque isso é algo que Deus, se a gente não perdoa, nós não vamos ser perdoados, né, para começo de conversa. Então, eu preciso resolver essa situação, a minha situação, da minha emoção, da minha alma. Essa situação precisa ser resolvida sempre. Ok, mãe, tá bom, mas vamos manter primeiro nessa pergunta, a parte de semelhanças e diferenças. Está indo além já. Oi, pode ir. A segunda diferença é que em Lucas fala para você repreender o teu irmão quando ele fizer alguma coisa contra você. Porque muitas vezes ele faz e ele nem sabe que ele fez, ou que ele pisou no teu calo, ou que ele te magoou, ou que ele, né, pecou. Para ele é uma coisa talvez natural agir daquela forma, e para você foi uma coisa que te agrediu. Então, em Lucas fala, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Então, aqui ele coloca essa condição mesmo, né, de você tomar essa atitude. Você se está magoado, você foi ferido, ele pecou contra você, você vai e repreende. Mateus não fala nada sobre isso. Legal. Bom. Mais algum comentário? Não sei se Ana, fica esperto se for chegando gente também. Vocês que estão liberando aí, beleza? Então, vamos para a próxima página. Eu anotei algumas dessas semelhanças e algumas dessas diferenças. Então, primeira semelhança, os textos tratam sobre o perdão entre irmãos. Essa é uma semelhança. Segunda semelhança, apesar de ser simples, a palavra 7 aparece nos dois textos, certo? Todo mundo comigo? E isso aí tem uma característica importante que toda numerologia dentro da Bíblia, ela tem algum significado. Próximo,
eu acho interessante que essa discussão sobre perdão, ela vem de um ensinamento, de um aprendizado que está tendo entre Jesus e os seus discípulos. Isso acontece nos dois casos, tá? Então, ele está tentando trazer uma lição, explicando alguma coisa ou elucidando algum fato. Diferenças. Então, quando a gente começa, de fato, tem essas diferenças que vocês começaram já colocando, então, mas essas diferenças não citaram. O tema em Mateus é introduzido com um questionamento de Pedro. Pedro questiona Jesus sobre o perdão. Em Lucas, Jesus começa discorrendo sobre alguns temas e aí ele insere a discussão sobre perdão. O próximo, apesar da palavra 7 aparecer nos dois, 7 não é suficiente em Mateus. Porque lá Jesus vai dizer assim, não devemos falar 7, mas 70 vezes 7. E em Lucas, o 7 é suficiente. E aí, uma outra diferença importante que faz com que esse 7 tenha diferença nas passagens é... Próxima. Em Mateus, nós não temos a dependência temporal. Em Lucas, ele apresenta o período como um dia. Vocês notaram isso? Isso é algo que é importante. É importante porque a dimensão começa, a frequência começa a fazer muita diferença se eu trato de um período mais curto. É muito mais difícil que aconteça 7 erros num mesmo dia do que aconteça 7 erros numa semana, 7 erros num mês, 7 erros durante um ano, 7 erros durante os meus 25 anos de relacionamento com alguém, ou coisa do gênero. Certo? Então, essa é uma outra diferença. Uma outra diferença que já foi falada. Então, em Mateus, ele não fala sobre arrependimento. Só que vocês colocaram, eu coloquei um etc. aqui, porque já tinha coisas como essa de falar sobre o repreender ou não. Então, vamos rever cada um dos textos. Próximo slide. Então, o texto todo mundo está vendo aí, certo? O texto diz, Mateus 18, 21 e 22. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E o próximo texto? Pode ir? Ele vai dizer, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. E aí eu quero introduzir com vocês um conceito, pode ir para o próximo mesmo. Um conceito que é bastante importante. A paz do Senhor, Adriana e Samuel, que chegaram agora. Ixi, abriu, então... Chegou mais gente, eu não tinha visto. Paz Érica, paz Pastor Luiz, Jackson, Graciane, eita. Rafael Rocha, Pastor Rafael, paz do Senhor a todos. Então, sempre que tiverem um comentário, podem abrir o microfone e fazer. A gente começou destacando algumas diferenças entre os textos, e depois agora a gente vai começar a trabalhar cada um deles e eu vou começar a trazer uma ideia do que é importante para quando nós estamos estudando um versículo. Esse é um conceito que a gente já trabalhou na própria escola dominical, mas é um conceito que sempre vale quando a gente está trabalhando a Bíblia. Então, pode abrir o primeiro aí. Contexto imediato. O que fala os versículos anteriores e posteriores, os outros assuntos abordados naquele capítulo, ou no anterior ou no posterior,
e se o sentido é alterado quando eu faço a análise dos versículos. Por que isso é importante? Vamos abrir o texto de Mateus. Então, uma diferença que o pastor Itaro falou dos textos é que o texto de Lucas não trazia a repreensão e o texto de Mateus não trazia, correto? Então, foi isso uma das coisas que ele falou. E isso é correto durante os textos que nós estamos falando. Porém, na hora que eu começo a ampliar o sentido do texto, e aí eu pego os textos anteriores, então eu quero que os irmãos estejam com as Bíblias abertas em Mateus 18, certo? Tá todo mundo aí? Pode ir, por enquanto, parar de apresentar, por favor, Ana e Léo. Daí eu acho que eu consigo ver a sala. Isso. Daí eu acho que eu vejo todo mundo. Então, quando a gente abre esse texto, pega a partir do 15, por exemplo. Então, tá aí no 15. Então, beleza? Então, o texto começa dizendo: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Olha que interessante. Agora que a gente ampliou os versículos para pegar um contexto um pouquinho maior, já aparece a ideia da repreensão também nesse texto. Porque ela não tem como ser desassociada da ideia para que haja o perdão. Precisa haver um entendimento das partes entre o que é de fato a ofensa ou a dívida, entendeu? Então, o texto de Mateus, apesar daqueles 2 versículos só não falar sobre isso, na hora que a gente volta a alguns versículos, ele já começa a aparecer esse sentido, porque é necessário que nós tenhamos o acordo entre as partes sobre o que foi correto e o que não foi correto. Todo mundo consegue compreender isso? E isso a gente já vê só puxando alguns versículos antes. E ele continua tratando aqui em Mateus, e ele vai aprofundar essa ideia sobre a repreensão, colocando a ideia de testemunhas, depois colocando a ideia da igreja, e chega no momento em que se não existe aceitação em termos do erro, você quase como expurga esse irmão e mantém ele como um gentil e publicano, como se fosse aquele que não é do povo de Deus. E aí ele entra numa parte dizendo: olha, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Mostrando a importância que existe entre o relacionamento, entre os acordos dentro da casa de Deus, dentro da família de Deus, entre os irmãos, entre os seus próximos, e então ele vai ser questionado por Pedro sobre a ideia de quantas vezes ele deveria perdoar. E aí, nessa mesma ideia de trabalhar esse contexto imediato, na hora que a gente vê o que vem depois, entra naquela parábola do credor incompassivo que a gente trabalhou em algumas aulas passadas, e que ele, no fim, vai terminar assim, porque a forma como nós perdoamos, nós precisamos olhar, na verdade, a forma como o Pai perdoa, né? Versículo 35 diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, ele começa também trazendo não só agora um relacionamento mais humano, mas que o nosso relacionamento humano reflete também o relacionamento que nós temos com Deus e Deus para conosco. Então, notaram como a gente consegue ampliar o sentido de um texto a partir da análise do contexto imediato? Beleza? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa em Lucas. Então, mantenham sempre esses 2 textos, tá? Abertos. A gente vai usar bastante disso, ficar indo e voltando nos textos. Então, Lucas lá 17, verso 3 e 4 foram os textos que nós olhamos.
É legal notar que o verso 3 começa dizendo, olhai por vós mesmos. Qual é a relevância quando ele vai dizer isso? A gente só consegue entender quando a gente olha os versículos anteriores. E aí, nós vemos que ele está falando da autoridade ali da lei, depois ele conta sobre a parábola entre o rico e Lázaro, que o rico vivia em abastança, Lázaro era um mendigo que ficava à porta desse rico, e fala das necessidades, fala até de uma discussão sobre o conhecimento dos profetas, das leis, e até uma discussão que é muito complexa na época, que é sobre a ressurreição dos mortos e a aparição dos mortos para vivos, né? E aí ele vai começar a dizer no verso 1 do capítulo 17 assim, e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos. E aí ele introduz esse texto que nós começamos a trabalhar. E aí, quando ele termina isso, é interessante que os discípulos, os apóstolos do Senhor, eles vão responder, acrescenta-nos a fé. Mas calma aí, está falando de perdão, por que eu preciso ter essa fé? Está falando de perdão, não tá? Aí, de repente, os apóstolos reagem a esse comentário de Jesus, falando assim, acrescenta-nos fé. E aí Jesus responde dizendo, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, ele continua numa ideia sobre como se trabalharia essa fé dentro desse perdão. Então, de novo, a gente tem essa imagem do perdão, a imagem do relacionamento das nossas vidas sendo transformada da maneira simples de um relacionamento entre dois. Eu repreendo se existe um erro, ele pede perdão e eu perdoo, para algo que vai um pouquinho mais além, porque ele não só emprega uma questão de ter um bom relacionamento, mas uma questão de aplicar a fé em ação, de realmente buscar que haja essa transformação no nosso irmão, para que não só tenha frutos ali no presente, mas eu já espero algo muito melhor que vem no futuro. E por isso eu também agora preciso dessa fé, porque eu preciso alcançar os frutos deste arrependimento lá na frente. Os irmãos conseguem compreender? Eu estou indo muito rápido, estou indo muito devagar. Vocês querem comentar alguma coisa? Estão muito quietinhos, é muito cedo. Oi, Paz. Eu só quero Paz, comentar senhor. que, dependendo do irmão que vai constantemente precisando de perdão, você precisa de fé, né? Porque você entende a primeira vez, perdoa a segunda vez, terceira. Então, é aí que precisa de fé, para enxergar essa dimensão que você está mostrando, né? Porque se ficar fito no olhar, aqui e agora, fica mais difícil, né? Verdade. Muito bem acrescentado. Mais alguém quer fazer um comentário? Samuel e Adriano estão conversando bastante paralelo aí. Pode abrir o microfone e falar com a gente aqui. Não. Não? Ninguém? Vai, Jackson. Não, não. A Graça sou eu. A Graça está dando um sorriso ali. Gente, a ideia aqui é justamente a gente poder conversar e colaborar. Senão eu vou começar a fazer questionamento. Aí vai ficar mais. A gente pode ficar assim, a gente pode ir para o próximo passo, que é questionar a turma. Eu estava conversando com a Adri que justamente a gente não estava conseguindo enxergar essa conexão entre a fé e o perdão, que poderiam ser assuntos, eles estavam, sei lá, conversando, e alguém seria um outro assunto. Mas realmente, vendo por esse ponto da Zilda, faz sentido, porque
realmente a pessoa erra tantas vezes, você fala, meu Deus, né? Me ajuda a compreender se algum dia essa pessoa vai conseguir não errar comigo. Ela vai conseguir se arrepender e cumprir isso que ela está dizendo, né? E ser transformada, né? Pela palavra, pelo poder. E às vezes a gente também precisa de fé para mudar algumas coisas em nós, né? Que a gente não consegue mudar. Às vezes a gente comete erros que a gente se arrepende tantas vezes e a gente precisa de fé também, né? Então, realmente tem a ver, né? Não é só um novo assunto. Que aí entra o que você falou, né, pastor Natanael, dos frutos do arrependimento, né? A gente fazer essa conexão da fé e do fruto do arrependimento para realmente seguir nessa intenção de perdoar e ser perdoado, né? Amém. Amém. Uma pergunta. Nós estamos falando aqui da fé e esse arrependimento. Quanto o arrependimento é importante na vida do cristão para com Deus? Eu acho que tem um monte de gente respondendo, mas com o microfone fechado. Aí eu não entendo. Espera aí. Fala, Cida. Você abriu e fechou, eu acho. Eu acho assim de suma importância, né? Porque se o Senhor nos perdoa, quem somos nós para não perdoar um irmão ou uma outra pessoa, né? Isso, Se mas e a Deus, ideia do arrependimento? O que é o arrependimento, Cida? o arrependimento é você ter consciência do que você errou, pecou, né? Não é Legal. isso? E além dessa consciência, eu preciso ter um desejo de não fazer mais. Isso é o arrependimento. Eu tenho a consciência do erro e eu tenho um desejo. E aí também entra a fé, que é isso que também o Samuel tinha comentado, que é a capacidade de eu falar assim, eu me arrependo, eu quero essa mudança, e às vezes é uma questão que temporalmente, no curto prazo, eu não vou conseguir alcançar, mas que eu preciso continuar acreditando que eu posso alcançar. Porque senão também vai virar uma coisa meio que da boca para fora. Eu me arrependi, mas eu não me arrependi de Está verdade. refazendo, não se arrependeu, você continua fazendo, né? Isso, exatamente. Só que precisa haver esse desejo de mudança. E aí a gente está falando de perdão entre os irmãos, mas a gente pode voltar de novo para o texto e sempre entender esse relacionamento meu com Deus. Quantas vezes a gente erra para com Deus? Acho que o dia inteiro, Alguma né? coisinha, alguma coisinha. Eu vejo que o arrependimento, ele é o princípio, né, de você ter uma mudança na sua vida. Porque você pode até reconhecer que está errado, mas se você não se arrepende e não quiser mudar, isso não vai mudar na sua vida o que você tem de errado. Então, o arrependimento, lógico que você precisa ter a consciência do seu erro, do seu pecado em relação a Deus ou em relação aos seus irmãos, e você precisa se arrepender, porque se você não se arrepende, é como você falou, não tem mudança, né? Então, o arrependimento é a primeira coisa para que a gente possa realmente ter esse desejo de mudar, de ser outra pessoa, de melhorar, de ser santificado, de estar mais próximo de Deus. Eu vejo que é um processo. Legal. Isso aí. Mais algum comentário? Oi. Filha, vai. Oi. Sobre o arrependimento,
João Batista pregava e Jesus pregou também, né? O arrependimento, para perdão dos pecados. E hoje em dia, muitas pessoas falam: ah, eu não me arrependo do que eu faço, melhor fazer do que não fazer nada. E as pessoas pregam isso como se fosse uma coisa boa, né? Fazer tudo o que quer fazer e não se arrepender. E a gente tem que resgatar aquela pregação do Senhor Jesus de arrependimento. É isso. Amém. Amém? E quanto ao arrependimento, quando pecava, o Senhor advertia: está perdoado, vai e não peques mais. Então, o arrependimento realmente genuíno é aquele que te desvia de fazer o que você fazia. Está arrependido e não faço mais. Mesmo que venha a tentação, você lembra que você foi liberto e procura fazer aquilo que agrada ao Senhor e não que agrada ao teu desejo, ao teu coração. Então, é fugir do pecado. Arrepender-se é fugir de fazer as mesmas coisas. Mas o ser humano é cheio de desculpas. Que Deus tenha misericórdia, né? Amém. Amém. Projeta de novo, só para a gente descer um nível além, porque a gente já está entrando em algumas coisas aqui. Então, quando aquele último slide, isso, aí você já está mostrando tudo, né? Deixa eu... a gente falou do contexto imediato. Aí tem esse segundo contexto, que é a ideia de dentro do livro que a gente está tratando, qual que é a mensagem principal do livro, o que esse assunto ele corrobora com essa mensagem principal, ou o que esse assunto pode distanciar da mensagem principal, no seguinte sentido, não é que a Bíblia está indo contra ela mesma, mas no sentido de a mensagem principal do texto, por exemplo, do livro de Mateus, é apresentar Jesus Cristo como o Rei dos Reis, é apresentar Jesus Cristo vindo de uma linhagem real. Aí a gente tem o perdão, que parece que não conversa muito com a linhagem real num primeiro instante, certo? Então, esse é um segundo nível. Então, a gente já começa a buscar outras informações, como a Graciane aqui também apontou, olha, João Batista, ele pregava sobre o batismo e o arrependimento. Jesus falou muitas vezes da necessidade do arrependimento. A Zilda comentou, olha, Jesus, todas as vezes que existia uma transgressão, repreendia, mas dizia, perdoados são os seus pecados, vai e não peques mais. Então, a gente está achando esta mesma ideia do perdão em outras passagens do mesmo livro. E aí, depois, pode abrir a última parte, a gente tem que lembrar disso em relação dentro da Bíblia como um livro inteiro. Qual que é a mensagem principal? Por que Deus deixou a Bíblia para nós? Como esse tópico, ele ajuda dentro dessa mensagem central? Se nós consideramos como uma mensagem secundária, por que precisamos desse assunto sendo tratado dentro da Bíblia? Então, a gente vai sempre tentar trabalhar... Legal, pode fechar a apresentação para eu ver todo mundo de novo? Please. Obrigado. Então, a gente sempre vai tentar trabalhar essa ideia, em que eu vou crescer num conhecimento da palavra, buscando entender como ela vai se completando. Então, se eu tenho a visão que dentro da Bíblia vamos pegar primeiro do livro, né? Estou pulando etapas. Se dentro do livro, Mateus vai apresentar Jesus Cristo como sendo da linhagem de Davi. Lucas vai apresentar Jesus Cristo como sendo um homem. Ele é um homem, segundo como nós somos homens. Gerado de uma forma diferente, mas ele em tudo foi tentado como um ser humano e em tudo foi vencedor. E aí, quando nós olhamos perdão dentro dessa imagem, nós podemos lembrar, em Mateus fica claro porque na sequência do texto ele vai trazer a parábola do devedor incompassivo.
porque ele demonstra justamente essa figura de um rei para com os seus súditos, com os seus servos. Então, esse já fica fácil de nós entendermos. Então, se Mateus apresenta Jesus Cristo como um rei, ele é aquele que nos perdoa os nossos pecados. Em Lucas, a hora que ele mostra que Jesus é um homem, e aí ele está tratando de perdão, da mesma forma como Jesus nos perdoa, nós também podemos perdoar ao nosso próximo, porque Jesus também foi um homem, foi um ser humano, que poderia ter as falhas que nós temos, aquelas que nós realmente praticamos o dia a dia, mas ele escolheu ser sempre perfeito em todas as coisas, seguindo o Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, mas como um homem, ele venceu todas as coisas. Então, nós temos essa ideia de que nós também podemos vencer e sair do erro e perdoar também. Aí, quando a gente passa para o último nível, aí a gente lembra, qual que é a principal mensagem da Bíblia? A principal mensagem da Bíblia, creio eu, e aí os pastores estão aqui, podem me ajudar depois, ou os presbíteros, ou qualquer outro dos irmãos, mas é o plano da redenção. É a ideia de que Deus, ele nos amou de uma tal maneira que ele veio para nos resgatar, enviando o seu Filho e fazendo com que houvesse um caminho de volta ao Pai. Essa é a principal mensagem. Essa é a mensagem que Paulo vai bater muito nas suas cartas para que haja pregação. Nós precisamos pregar Cristo Jesus, Deus que se desfez da sua natureza para vir ao mundo, para passar pelas nossas situações, ir até num nível abaixo como servo, se expor, ir até a última condenação, a condenação de cruz, para então depois ser exaltado novamente. Então, esse é o Jesus que nós pregamos, essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem que Paulo e os outros apóstolos tanto batiam na tecla que nós devemos pregar. Quando nós olhamos isso, o perdão inserido nessa história vai nos dizer da possibilidade da reconciliação que nós temos com Deus. Então, ele começa a ajudar na ideia de que, através do sacrifício de Cristo Jesus, eu tenho a possibilidade da reconciliação. E o perdão é a forma de uma reconciliação realmente ser realizada. Sem perdão, não existe a reconciliação. Ok? Então, a gente tem todo esse aspecto para a gente caminhar quando a gente começa a discutir um texto. E aí, dentro disso, aí valem alguns outros questionamentos. Como os irmãos entendem o perdão entre os irmãos dentro da Bíblia, quando nós olhamos essa questão de eu tenho 70 vezes 7 de um lado e eu tenho 7 vezes ao dia? O que os irmãos acham dessas diferenças e por que eu tenho esse perdão de forma assim tão firme, tão perfeita? Deu para entender a pergunta? A pergunta foi meio confusa. A Carol está aqui do meu lado soprando. Refaz a pergunta. Então, a ideia é a seguinte. Nós temos duas frequências diferentes no texto. Um vai dizer 70 vezes 7. O outro vai dizer 7 vezes ao dia. O quanto importante é este perdão e essa frequência deste perdão dentro dessa mensagem da Bíblia? Posso fazer outra pergunta? Pode. Tem a ver quando Jesus e Pedro falam esse número 7 e 70 vezes 7 com a história de Lameque e Caim, que quando Caim tem um encontro com Deus após pecar e ele diz, eu vou morrer, se alguém me encontrar vai me matar. Aí Deus fala que vingaria ele 7 vezes, e Lameque também, que começa a multiplicar os assassinatos, Deus diz que seria vingado 70 vezes 7.
Tem uma história assim? E Tem, aí o quanto ele tem. seria perdoado pelo crime, né? Tem um relacionamento. E esse tipo de coisas são coisas que a gente precisa começar a buscar dentro da palavra como um todo. Se uma hora foi isso como uma forma de condenação, que seria uma vingança de Deus em cima daquele que viesse sobre e retirasse a vida de Caim, depois de Lameque e tal. Agora, desta outra forma, a ofensa também cria essa separação e essa morte entre os irmãos. Essa morte entre o relacionamento. Então, nós temos também aí uma ideia da mesma forma como houve antes a morte e o pecado, agora existe a possibilidade da reconciliação. É um bom ponto. Mais alguém? Quando fala o número 70 vezes 7, 7 vezes por dia, dá uma dimensão de que você tem que perdoar sempre. Então, às vezes, o irmão te ofende porque quis ou te ofende sem perceber. Às vezes, você está emocionalmente sensível, a pessoa nem percebeu e você se sentiu ofendida sem ter sido isso a causa. O irmão não queria causar, é de cada um, dependendo do momento. Então, perdoar, existe até um provérbio normal aí, errar é humano, perdoar é divino. Mas aí o Senhor ensina que perdoar é humano também. E como a Malu falou, perdão faz bem para a gente. Então, a pessoa que não perdoa, ela carrega um peso desnecessário, né? E o perdão alivia. E é obediência ao Senhor, né? Então, quando for difícil perdoar, lembra de tudo que o Senhor orientou. Lembra dessa quantidade que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, né? Então, essa quantidade demonstra para a gente que tem que perdoar sempre. É um número grande que você tem que perdoar. Não é para ficar contando quantos, é muito, muitas vezes. Eu imagino que seja isso. Muito bem. Essa é a ideia mesmo. Apesar de 70 vezes 7 ser muito grande, os 7 vezes ao dia também é um número muito grande, porque é muito difícil de você ter momentos assim que vai ter tantos problemas consecutivos com perdão, repreensão, arrependimento e o perdão de novo. Então, eles trazem essa ideia de uma visão perfeita. O número 7 também trazia essa ideia da perfeição, em que eu sempre vou perdoar. Por quê? Porque Deus está me ensinando a perdoar, então em todos os momentos eu vou perdoar também. Pastor Rafael, acho que abriu o microfone, pode falar. Paz do Senhor, irmãos. Primeiro me perdoem aí pela minha cara. Vocês estão prontos para me perdoar? Primeira vez do dia. A Erika falou, você está com a cara de brava? Eu falei, a minha cara, quando eu acordo, estou prestando atenção. E a gente não percebe, né? Mas que bênção essa aula. E primeiro sobre arrependimento, a gente percebe que arrependimento é uma característica do reino de Deus. Não é intrínseco da nossa natureza humana, né? A gente, da natureza humana caída, a gente não era propício ao arrependimento. E vem Jesus e nos ensina essa qualidade que, como a irmã Zilda falou, para a sociedade é uma fraqueza, né, o arrependimento, enquanto que no reino de Deus o arrependimento é uma qualidade, é uma coisa muito boa de ser praticada, né, de sair da teoria e virar verdade. E por isso precisa de fé, porque não é uma coisa nossa. A fé que vai transformando, né? Conhecereis a verdade, ela vai te libertar desse sistema, dessa mania de querer ser sempre grande, enquanto que o grande no reino de Deus é o que serve, é o que se arrepende, é o que está pronto para ser transformado. A questão do 7 ou do 70, a gente consegue também fazer uma associação matemática, né, de pesos, né? Então, se Pedro acha que 7 é um número interessante, né? Se você tem que perdoar 7 vezes, você julga que teve 7 ofensas, né? E quando Jesus fala, então, de 70 vezes 7, parece que o peso da misericórdia é 70, enquanto que o peso
da ofensa é 7. Então, eu tinha pensado na mesma coisa que a Grace falou sobre o Lameque e o Caim, né? O Caim estava com medo de ser vingado pelo seu pecado. Ele tinha pecado, tinha cometido um homicídio e falou: eu vou andar por aí errante, vagabundo, e alguém vai me matar. Então Deus põe um sinal e fala: eu vou pôr um sinal para que não te matem, para que não se vinguem de você, para que não usem de juízo contra o teu pecado, né? Porque se você morre, você tem que pagar com a sua vida, né? Mais adiante a gente vai ver isso na lei. Então, Deus fala: não, não é para usar de juízo para com ele. Quem quiser julgar o pecado dele vai ser vingado 7 vezes. E Lameque, ele narra ter matado 2 pessoas. Então, se Caim matou um, Lameque matou 2, né, pessoas. E agora o peso é 70 vezes 7, não são 14, né? São 70 vezes 7. Então, sempre dando a ideia de que a misericórdia deve ser muito maior. Se a gente olhar num primeiro momento, parece que nós estamos falando só da vingança de Deus, né, contra aquele que matar o ofensor, o pecador. Não, se você matar aquele pecador lá, você fizer juízo contra ele, eu vou fazer mal contra você. Mas Deus está estabelecendo aqui: não faça isso, porque eu que poderia matar, não vou matar, eu que poderia julgar, não vou julgar. E o que ele está, eu vejo assim, o peso que ele está usando de contra essa pessoa que quiser praticar o juízo, né? Essa punição divina, né? 70 vezes 7 contra quem matasse Lameque, ele está dizendo: a minha misericórdia é 70 vezes 7. É muito grande, a minha misericórdia é muito maior do que o próprio pecado. E se a gente levasse isso em conta, né? O número 7, a gente sabe que a gente fala muito que representa a perfeição, mas na verdade o número 7 é um pouco mais, é completude, né? O 7 tem a ver com completude. Então, ele é completo. 7 não significa um número absoluto, significa um número completo. É completude, ele nunca acaba. Enquanto não se completar, não é 7. Então, se ofender 20, 30, 40, 50, não é 7. 7 representa a completude. E 70 vezes 7 é que a misericórdia de Deus é 70 vezes maior do que a completude dos pecados que alguém possa pecar contra você. Então, não tem o que falar, né? E quem está ensinando isso é justamente aquele Jesus que é o pagamento pelos nossos pecados. Ele é o pagamento pelos nossos pecados, pela nossa morte, pela vingança que deveria recair sobre nós. Ele é o pagamento dessa vingança que deveria recair sobre nós. E ele está nos ensinando: não se vingue, porque não perdoar é equivalente a se vingar, porque você deixa aquela pessoa em débito com você enquanto você não perdoa, e ela está presa, como na última aula o pastor Natanael trouxe, né? Você não libera ali o perdão, não libera essa pessoa, ela fica presa. E aí vem o Jesus, que é o próprio pagamento da ofensa dos nossos pecados, e ensina para a gente: não, mude as suas mentes, mude no reino de Deus. O importante é o arrependimento, é o perdão, é não se sentir superior, mas se sentir todos devedores, né? E necessitados dessa graça e desse perdão. Amém? Amém. Glória a Deus. Ninguém precisa ficar preocupado com caras e bocas. Eu também fico bem sério quando estou prestando atenção e é natural, tá? Não se preocupem. Até abrindo um parênteses para descontrair um pouco, eu ouvi ou li de uma psicóloga que falou que o maior problema da pandemia é a bendita da câmerazinha do lado, porque você sempre tenta entender como é que está a tua imagem sendo passada para as outras pessoas. E isso aí, às vezes, traz uma preocupação muito grande, porque como será que eu estou aparecendo? E daí você, às vezes, se perde até no que você está falando, porque você se preocupa com a sua imagem. Então, podem ficar tranquilos, tá bom? Apesar de estar gravado, e vocês vão ficar gravados todos bonitos aí, como vocês estão, não precisa se preocupar, tá bom? Eu sei que vocês estão prestando atenção e o importante é que nós possamos realmente aprender uns com os outros. Nossa, Lucas, você é rápido. Você foi, deu um beijo no pai e voltou para a mãe? Maravilha.
E caminhando nisso, olha que interessante, quando a gente volta a alguns versículos, volta lá para Mateus 18. Mateus 18, começa no versículo 1, Jesus querendo, todo mundo está aí? Mateus 18, 1. Jesus estabelecendo a seguinte pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Aí a gente vai lembrar um pouco da pregação que o pastor Itário trouxe alguns domingos atrás. Quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus, chamando uma criança, verso 2, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E aí ele vai trazer a ideia depois de escandalizar estes pequenos, que são os maiores no reino dos céus, que é onde algumas pessoas trazem escândalo e fazem com que as pessoas se desviem do verdadeiro evangelho, e o juízo está sobre esses que trazem esse escândalo e desvio. Então, ele começa também a relacionar o perdão como um ato de humildade também. Porque eu preciso entender nessa relação que pedir perdão e perdoar é ser humilde a ponto de entender que eu tenho os meus erros, eu posso provocar esses erros e afetar alguém. Então, eu preciso o tempo inteiro também olhar para mim e entender: se eu puder ferir alguém, é melhor que eu seja apto a pedir perdão e perdoar o tempo inteiro. E isso só tem quem é verdadeiramente humilde. Quem não é humilde não consegue pedir perdão e muito menos perdoar. Porque vai ter uma grande dificuldade, então, em não só reconhecer a sua ofensa, como também dizer assim: não, ele vai fazer de novo, para que eu vou perdoar ele? Só que a hora que a gente começa a entender esse texto, entender que o perdão é afetado por esse texto que Jesus está falando logo antes, e começa a entender que na hora que nós nos apresentamos dessa forma, do nosso relacionamento pessoal com os nossos irmãos, e isso reflete o nosso relacionamento que nós temos com Deus, então aí a gente começa a entender que é melhor a gente ser humilde. Porque Deus está olhando para a gente, ele não falhou nenhuma vez conosco, mas nós recorrentemente falhamos com ele. E precisamos nos arrepender, pedir perdão. E para isso para isso ocorrer de fato nas nossas vidas, precisa haver um genuíno arrependimento e precisa haver essa humildade de chegar aos pés de Cristo, derramar os nossos corações e pedir esse verdadeiramente esse perdão para as nossas vidas. Consegue entender por que a importância de nós começarmos a ampliar, indo atrás desses outros sentidos? O perdão não é um ato que vai se estabelecer em alguns poucos versículos da Bíblia, mas a Bíblia inteira quer nos trazer a ideia do nosso relacionamento para com Deus, e ela sempre vai se refletir primeiro em como eu me relaciono com o meu próximo. Caso eu não consiga entender quão saudável é a minha relação com o meu próximo, muito difícil vai ser eu entender verdadeiramente quão saudável está a minha relação para com Deus. E aí a gente lembra, aproveitando o gancho que o pastor Rafael falou, sobre o tamanho do perdão, da misericórdia, da graça de Deus, e a gente lembra o discurso de Paulo, que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. De forma que aonde existia a transgressão, agora existe o perdão de Deus, a misericórdia e a sua graça agindo sobre as nossas vidas. E se nós entendemos este relacionamento de Deus para nós, trazendo uma forma muito maior de graça e perdão e misericórdia diante da ofensa,
quanto mais no nosso relacionamento com o nosso próximo, nós vamos também precisar tratar dessa forma de demonstrar misericórdia, graça e perdão de uma forma muito maior e amplificada do que as ofensas que nós recebemos. Desafio bom, hein, para essa semana. Hã? O que vocês acham? Acho que vai ser fácil, porque nós estamos todos isolados, né? Então, vai ser fácil essa tarefa. Já está aberto. O presbítero Léo tinha aberto ali também. Abri também. Pode Vai, falar? fala aí. Então, essa questão do perdão ainda gera, a gente tem um pouco de dúvida, né? Porque na prática nem sempre é tão fácil você aplicar isso ou pôr em prática. Porque, por exemplo, existe a ideia do perdão, mas é meio que abstrato para mim isso. Tipo, beleza, a pessoa te ofendeu, você perdoa, mas é uma questão de coisas leves, eu não sei. Agora, a minha dúvida em relação, na prática, é assim, essa questão, você perdoa, tudo bem, mas hoje parece que a cada dia mais está sendo cobrado uma situação de, tipo assim, o perdão é você, além de liberar o perdão, não ter sentimento, é necessário essa convivência, você teria que buscar um relacionamento com a pessoa, é isso que é a minha dúvida, entendeu? Porque é complicado, tudo bem, você não tem sentimento em relação a isso que a pessoa te fez, aí você não tem nada contra ela, tudo, só que ao mesmo tempo você fala assim, bom, eu não quero conviver com essa pessoa, e aí, você perdoa ou não? Você quer, não sei, entendeu? Então fica assim, fica essa coisa, aí se você falar, não quero ver ela, não faço questão, não precisa nem vir na minha casa, não preciso nem ir lá, não quero nem saber, cada um vive do seu lado. E aí, esse perdão foi liberado ou não foi liberado? Ou essa questão, você perdoou, está aplicando o perdão ou não? É complicado isso, entendeu? Na prática, essa é a minha pergunta. Eu acho que a gente até conversou sobre isso, mais ou menos. Mas, com esse texto hoje, de repente muda alguma coisa, a gente fica sabendo. Então, minha resposta, depois se alguém quiser complementar, também pode complementar. Só de você não ter o sentimento, já é algo que eu acho muito difícil, e que eu acho que já existe o perdão só em você já não ter mais aquela dor. É a mesma ideia daquele machucado que você em algum momento abriu, e daí fica a cicatriz, mas não te causa mais dor. Isso já é um significado, e aí penso eu, tá? De que você perdoou a vida. Agora, em termos de desejar que o relacionamento cresça, em termos de desejar ter a pessoa perto de você, é muito mais uma ideia de uma construção de um relacionamento baseado num amor incondicional do que o perdão. E por que eu digo isso? Porque ao momento em que a gente sempre, e aí eu vou colocar de uma forma bem pessoal, nós sempre temos relacionamentos com pessoas que, no fim, nos ajudam a ser melhor, de alguma forma. Nós não temos relacionamentos com pessoas que não podem nos produzir nada. Porque, querendo ou não, deixamos bem claro, nós somos seres egoístas. Se me privilegia em alguma coisa, eu busco ter um relacionamento com a pessoa. Se não me privilegia, o relacionamento ele pode até existir, mas ele vai ser de uma menor intensidade que o relacionamento com o outro, que me traz algo melhor, tá? E até mesmo tem uma questão de empatia, de um relacionamento. Eu me dou muito melhor com uma pessoa do que com outra, pelas características que ela tem que fazem um fit com as minhas características. Isso é algo natural do ser humano. Nós também procuramos estar com pessoas que têm as mesmas ambições, os mesmos desejos, as mesmas coisas que nós pensamos e gostamos. Ninguém que gosta de futebol apenas vai se juntar com o pessoal que gosta só de vôlei. Naturalmente não vai acontecer.
pode acontecer por outros motivos, mas se as pessoas se reúnem só para jogar futebol, ela não vai querer sair desse grupinho para ir jogar vôlei, que ela gosta só de futebol. Então, a parte desse princípio de também ter interesses em comum, desejos em comum e também uma questão de querer se relacionar. É uma questão muito mais de amar, ser amado de volta e também de ansiar estar na presença. E nem sempre isso acontece nos nossos relacionamentos. Porque nós, de alguma forma, não enxergamos a necessidade, às vezes. Não sei se eu respondi, mas a ideia é perdão, eu entendo que tenha, mas o resto do relacionamento precisa ser construído a partir de um amor. E o amor, ele é nutrido. Érica, pode falar. Posso falar? Quando há o perdão, né, isso é algo que já aconteceu na minha vida, né? Há uma ofensa e aí há o perdão, e aí você tem a opção de conviver ou não com a pessoa, né? Realmente é uma opção, porque os amigos a gente escolhe, né? Mas quando há oportunidade de nós encontrarmos essa pessoa, seja por qual for o motivo, né? Eu não vou deixar de demonstrar amor. Então, eu creio que é isso que o Senhor quer de nós, né? Porque o amor é a prática. E se eu simplesmente, de repente, eu não vejo mais essa pessoa, se eu sei que ela está, eu evito, se eu faço... Então, o perdão, parece que ele não foi completo. Então, digo porque já vivi isso na minha vida, né? Estou falando por experiência minha. Então, é você olhar para a pessoa e falar, eu amo da forma que é, independente do que a pessoa faz, das escolhas que a pessoa tem. Não quer dizer que eu vou chamar ela para almoçar na minha casa, não quer dizer que eu vou chamar ela para vir jantar comigo, para conviver, mas na oportunidade que eu tiver, eu vou demonstrar amor, né? Então, se não houver essa oportunidade de demonstrar amor, a pessoa não vai sentir que houve o perdão. E esse é o desafio para nós cristãos, porque o desafio é nós sermos como Jesus, não sermos nós mesmos. É negarmos a nós mesmos, né? E a nossa vontade eu estou ofendido, né? Às vezes a pessoa nos ofendeu de uma forma cruel, mas se a gente se colocar no lugar de Jesus, que é o que ele chamou a gente para ser, como ele, então, se nós encontrarmos essa pessoa pelo caminho, nós vamos demonstrar amor. Então, eu entendo que o passo do perdão, ele vem com o amor. Não tem como perdoar e você não pedir ali o amor de Deus, que é uma obra do Espírito Santo mesmo, não está em nós. Não está em nós. Eu já chorei diante de Deus algumas vezes falando, Senhor, eu quero perdoar de coração. E quero pedir perdão, só um instante, filho. E quero pedir perdão também de coração, que o Senhor mova o meu coração, que não seja algo que eu estou fazendo porque tem que fazer. Porque a Bíblia falou que tem que fazer. Né? E, então eu vou lá mecanicamente falar, me perdoa, tal, mas Deus conhece o nosso coração e a gente não engana Deus. Não tem como enganar Deus. Então, essa busca é realmente aos pés de Cristo, para que a gente reconheça o sacrifício de Cristo por nós e o quanto Ele nos perdoa todos os dias, como diz na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Né? Então, se a gente pode orar dessa forma, é porque realmente Cristo está operando em nós, né? Então, eu creio que o passo seguinte do perdão é demonstrar amor. E isso não quer dizer conviver, mas demonstrar amor, porque senão há ressentimentos. Se você evita a pessoa, né? Se você dá aquele cumprimento seco, diferente de outras pessoas, é porque realmente não houve um perdão completo. Então, o Senhor quer trabalhar em nós para que a gente pareça Cristo. E Cristo não tem ressentimento. Então, é esse o ponto. Amém. Mais alguém? Pastor Luiz, está ouvindo lá, tá quietinho? Quer falar alguma coisa? Não?
Então, gente, uma ó, coisa, assim, a grande Opa. dificuldade que às vezes existe é a questão da pessoa que nos ofendeu ou que nos agride de alguma forma, ela não quer mudar, ela não quer, vamos dizer que ela fez uma escolha que a gente não concorda, que a gente não gostaria que fosse dessa forma, e a dificuldade é justamente essa, porque a pessoa não quer mudar, e eu vejo que eu tenho que ter esse amor incondicional, esse amor de Jesus e perdoar sempre, e continuar orando, intercedendo para que o Espírito de Deus opere. Agora, a questão da convivência é que muitas vezes é complicada. Por quê? É como a Érica falou, eu não sou obrigada a receber na minha casa, porque a própria palavra diz isso, que se fala que é o irmão, mas não age como se fosse, eu não preciso nem sentar à mesa para comer. E aí, como é que fica? Se é uma pessoa, por exemplo, da nossa família, a situação é complicada. Eu tenho que amar de qualquer jeito, demonstrar esse amor, mas também eu tenho que deixar claro que não concordo com a escolha e com a atitude. E como é que fica essa questão muitas vezes, né? Se é alguém da nossa própria família, se é alguém da nossa própria casa que fez uma escolha, por exemplo, de não servir mais a Jesus, né? E não se arrepende, não existe arrependimento. Eu vejo que isso é um problema mesmo, é algo que Deus tem que nos dar essa direção, e eu gostaria de saber o que os irmãos pensam. Posso falar mais uma coisinha aqui? Pode. O padrão de perdão divino é uma coisa para a gente inatingível, né? Por isso, voltando lá, desde o início da pergunta do Léo, é isso mesmo. A gente está falando aqui muito em tese, mas a prática, né? A teoria na prática é diferente. Então, se a gente for pegar o padrão divino, todos os dias nós pecamos, nos achegamos a Deus, pedimos perdão, não para que Ele diga, tá bom, te perdoo, mas fica aí, eu fico aqui, né? Ele perdoa e volta a ter um relacionamento conosco. Então, claro, não estou dizendo que a gente está pronto para isso, mas o padrão é esse. O padrão de Deus é esse. Você peca hoje, se achega a Ele, se reconcilia com Ele, confessa a tua ofensa e volta a isso. Talvez a gente, às vezes, peque e demore para recorrer e para chegar a Deus. Você se sente envergonhado, você demora um dia, você demora 2 dias, você demora 3 dias, você fala, não dá para ver assim, eu estou longe de Deus, né? Isso para mim no começo da conversão, você demora para entender que Deus está sempre pronto para te perdoar, que quanto mais você demora, pior, você está sendo privado da companhia dele, e o inimigo está dizendo para você não chega perto de Deus não, que você está em pecado, então ele quer que você se mantenha longe dele. Quando você aprende que isso é uma falácia, você se reconcilia muito rápido com Deus. E essa questão que a Malu levanta, eu entendo. Agora a questão talvez seja o tempo, né? A gente talvez queira que esse arrependimento se produza muito rapidamente. E às vezes esse arrependimento vai acontecer daqui meses, daqui anos, às vezes toda uma vida, né? E lá no final a pessoa vai se arrepender. E para que esse arrependimento ocorra hoje, amanhã, daqui a um ano, ou no final da vida de alguém, o que nós precisamos continuar fazendo é demonstrar amor. É dizer assim, nós te amamos, nós te amamos. O teu comportamento não é legal, mas nós te amamos. Por quê? Porque Deus não desiste de você. E se Ele não desiste, eu não posso desistir de você, né? Eu vejo isso assim muito forte na minha vida. Eu acho que tem gente que tem muita facilidade para pedir perdão e não tem a mesma facilidade para se perdoar a si próprio ou para perdoar quem o ofendeu. E vice-versa. Tem gente que é o contrário. Ele pede perdão assim como fala, me perdoa, né?
mas ele não perdoa ninguém, ele está sempre segurando perdão. Então você vê que é a nossa natureza, a natureza nossa é ruim mesmo. A natureza ruim precisa ser abatida, como diz o apóstolo Paulo, né? Ele se esmurra para ali, né? Eu estou me esmurrando, eu estou tentando fazer com que minha carne fique submissa mesmo à vontade de Deus, porque é essa guerra. A gente não quer abrir mão do nosso orgulho, a gente não quer abrir mão da nossa humanidade, e quem somos nós para julgar aquela pessoa, né? Se ela vai se arrepender hoje ou daqui a anos, né? O trabalhar do Espírito Santo é ele quem convence. Então nós estamos inclusive passando talvez além do que a gente pode mostrar a verdade, mas a gente não pode convencer alguém. Quem convence é o Espírito, né? E se a gente conseguir, a gente ganhou o nosso irmão, né? A gente repreendeu, o Espírito Santo trabalha, e essa pessoa vai ser ganha para o Senhor, ainda que seja no final da sua vida. E o reino de Deus ganhou, né? É isso aí. Zilda tinha aberto o microfone, eu acho que a Cida também. Quem quer falar? Então, será que é isso que eu entendi? Que o perdão é esquecer aquela ofensa? Porque independe, né? Independe do outro. Porque eu tive uma experiência na família que um pediu perdão, a pessoa perdoou, mas aquele que pediu perdão não perdoou. Entendeu? Entendi. Se a gente seguir o modelo de Deus, como eu falei na aula de Antigo Testamento, Deus ele perdoa, lança para trás, não se lembra mais. Não quer dizer que ele se esqueceu. Deu branco no Senhor. Não acontece isso. O que acontece é que ele não vai lançar em rosto tudo aquilo que ele já te perdoou. Se ele te perdoou, ele não vai lançar de novo na conversa, né? E essa é a questão importante sobre o perdão. É que eu perdoei e eu não vou ficar usando aquela ofensa de novo, porque já foi perdoado. Agora, se eu não perdoei, eu vou continuar trazendo aquela, a anterior da anterior, porque eu verdadeiramente ainda não perdoei. Mas se existe o perdão, quer dizer que eu me lembro do que aconteceu, mas eu escolho não me importar mais com isso. Eu escolho não trazer mais isso para dentro das minhas discussões, porque isso já passou. Ok? Zilda, você queria falar? Então, eu queria complementar também a minha visão. Quando você está no estado de perdão, você perdoou, o teu sentimento é leve para com aquela pessoa. Você não lembra dela com pesar, com peso, com bronca. Você lembra dela com amor. Então, eu acho que é esse o sentimento que o Senhor quer em nós. Então, se alguém te feriu, te ofendeu, você perdoou, quando você lembrar dela, você vai lembrar orando, abençoando, independente de estar convivendo, se ela está próxima ou não. Se acontecer de encontrar, bênção, é aquilo que a Érica falou, você vai demonstrar o amor, mas tem situações que a mesma pessoa, ela não muda, porque é daquele jeito, parece. Então, ela fica... Se você conviver com ela, você vai estar sempre sentindo farpas dela. Então, você perdoa, você sabe como a pessoa ela é diferente daquilo que você queria, perdoou, mas não precisa ficar tão próxima, mas abençoá-la. Não sei, é uma atitude que eu penso. Mas o quanto melhor puder viver, melhor, né? Amém. Amém, pessoal. 1h15. Eu não sei, alguém quer fazer um último comentário? Senão a gente vai fechar essa aula, tá? E daí a gente continua na próxima aula conversando um pouquinho mais. E aí a gente vai tentar abordar na próxima aula um pouco do que o pastor Rafael comentou. Sobre nós aprendemos a perdoar
a nós mesmos. Porque aqui a gente ainda está vendo uma questão de o objeto do meu perdão não está em mim, está no outro. Né? Então, às vezes é muito mais fácil, porque tem uma materialização daquilo que eu preciso perdoar. Certo? E daí, na próxima aula, a gente vai, então, olhar um pouquinho para dentro, fazer essa reflexão em termos do perdão que nós precisamos para nós mesmos. Alguém tem mais algum comentário? Perguntas? Dúvidas? Amém. Um beijo, um abraço, Deus os abençoe muito. Não se esqueçam do culto hoje, mais tarde. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau para todos. Paz.